Olá, boa noite. Obrigada. Vocês me ouvem? Olá, tô aqui adicionando a Maria Cecília. Acho que ela já vai chegar. Olá, Oi, boa boa- noite. tudo bom, Maria Cecília? Tudo Bem, ótimo. entrei, Obrigada. entrei aqui uns minutinhos antes, esperando as Sim, pessoas chegarem. Estão é bom que já chegando. tá chegando bastante gente. Que coisa É, boa. muito bom. Eu estou tentando colocar aqui nos comentários. Ah, agora eu consegui. Eu não estava conseguindo colocar o nome. O nome. É, tive um Colocou? Tem que botar. tutorial hoje. Tem que colocar fixar comentários. Isso. Foi? Então tá. Que Tô pra indo mim não tá agora. aparecendo. Acho que vai agora. É, eu publico, depois eu consigo fixar, né? Isso. Isso, agora foi, eu acho. Foi Se, se você clicar do fixar ladinho assim. comentário, né? Acho que agora é, foi. acho que foi. Tá Eu posso aparecendo pra colocar mim. aqui o seu contato? Pode O colocar. arroba, né? Que eu acho que as Pode. pessoas também ficam. Deixa eu ver se você aparece aqui. Ó, tem gente dando oi. Oi. Esse Oi, comecinho. é Cecília Lau que tá lá, não é isso? Com H. Com H. H-E-L. Tá bom, então vou conseguir fixar aqui também. Ó, tem gente falando que foi, que tá vendo. Ai, que bom. Você me ouve bem? Vocês me ouvem bem? Eu tô ouvindo bem. Então tá. A Val aí, que bom. É, tem muita gente querida por aqui, muito bom. Esse negócio de entrar online dá um friozinho na barriga. Acho que você já tá acostumada, né, Maria Cecília? Não, eu não tô acostumada, não. Eu continuo com o friozinho na barriga. É, são os novos tempos, tudo bem, vamos encarar o desafio. Olha que eu não tenho questões com falar, eu falo dessa, adoro falar, mas para entrar aqui, Exatamente. Não, que nem gravar vídeo, né? Quando eu gravo. Agora, recentemente, eu ia participar de um congresso e aí mudou, não foi presencial, teve que ser online por conta de tudo isso. E aí, quando me ligaram, falaram: você tem que gravar a sua palestra num vídeo. Aí eu, como assim? 1 hora de vídeo? Eu passei literalmente 12 horas gravando 1 hora. foi o que está acontecendo aqui para a escola também. Gravar Foi vídeo, muito quando eu vou desafiador. gravar um vídeo, eu fico gelada. É, é. A gente é muito autocrítico também, né? A gente fica se É, avaliando enfim, a gente olha coisas que os outros não olham, aí a gente não com, consegue enviar, né? com certeza. Olha, a gente Bom, tem, né? Acho que já chegamos, já estamos na hora. são 5, acho que já são 5, né? Eu fico sem relógio aqui quando tá com o telefone, mas acho que já são 5 horas. Seis, já são Já 18 são, horas. né? Deve ser. Isso. 5 não, 18, é. É outra coisa que a gente perde nesse período é a noção do tempo, né? Que o tempo É, passa em casa de uma forma diferente, né? total. Não, por 2 vezes eu acordei no final de semana achando que era dia de semana, acordei, fui pro computador, e aí eu comecei a ver a casa não movimentava, eu falei, gente, eu fui olhar o celular no sábado. Isso. A gente perde a noção. Agora a gente fez as reuniões de pais, né? De famílias online, assim, eu vi de um pai uma graça, o comentário da filha, que falou assim: quando vão acabar todos esses domingos? É bem isso. Para as Entendido, né? crianças, É a forma para as crianças de dar no nome às infantil tá coisas, muito né? assim. Bonitinha. De significar. Então tá bom. Então Acho que a gente já pode vamos começar. começar, né? Eu vou aqui me apresentar para quem não me conhece. Acho que tem bastante gente da escola, mas enfim. Eu sou Marcela, sou coordenadora pedagógica da Pedra da Gávea, da unidade de Ipanema. É, então, estou aqui, né, em nome da escola para que a gente possa falar um pouquinho sobre esse tema, né? Que é a rotina
a responsabilidade e a autonomia. É coisa dessa, né? Mas, assim, eu acho que assim, é um tema que a gente sabe, né, da área de educação, o quanto ele é importante, quanto ele é organizador, quanto é fundamental a gente falar sobre ele. Só que acho que agora ele está bastante em pauta nesse momento, né? Porque as pessoas estão convivendo muito. Uhum. Então, rotina é o que se fala, autonomia, né? Que a gente sabe que não é uma coisa que se constrói, então logo, né? Não é uma coisa que a gente segue manual, que é do dia para a noite, né? Mas a gente tem algumas orientações, é, alguns caminhos que dão certo, né? Que a nossa intenção é que aqui a gente possa ajudar um pouquinho hoje. Exato. Então, estou aqui em nome da escola para convidar a Maria Cecília Lau. Eu vou passar a palavra para ela, para que ela possa se apresentar. E, antes de tudo, agradecer em meu nome, em especial no nome da Pedra da Gávea, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente conversando. Eu que agradeço muito. Eu sou admiradora da Pedra da Gávea já há algum tempo, então para mim é uma honra estar aqui com vocês e dialogando. Para quem não me conhece, tem algumas pessoas que eu estou vendo aqui que a gente já se conhece, mas também vou me apresentar. Eu sou a Cecília Lau, eu sou pedagoga também, sou psicomotricista, educadora parental e estou concluindo um mestrado em parentalidade. Eu fui lá para Portugal, passei um tempo lá estudando e estou de volta. E aí mergulhei nesse universo da parentalidade positiva, né? Muito em função, na verdade, da minha maternidade. Apesar de ser educadora, me vi como mãe diante de alguns conflitos aí que eu acho que eu tinha uma ignorânciazinha de achar que eu ia tirar de letra a maternidade quando eu escolhi ser mãe, mas por ser educadora, por ser psicometricista, mas me surpreendi com muitas coisas que não são tão óbvias assim, né? E algumas coisas que a gente aprende, mas que a gente não quer replicar e a gente acaba replicando de maneira inconsciente, enfim. Então, a ideia do meu trabalho é propor essa educação positiva, uma educação para conexão, para que a gente está muito habituado a educar para obediência, né? Então a gente parece que a sua educação ela só é bem sucedida se os seus filhos param de chorar na hora que você reprime e na verdade a gente não está se conectando, né? A gente está só reprimindo as emoções dele. Então a minha proposta é propor uma educação em que a gente possa se conectar e que a gente possa olhar para essas emoções, ajudar as crianças a se autorregularem, a lidar com elas, com a raiva, com o medo, com a alegria, né? A gente precisa sim deixar eles mostrarem isso para a gente, para que a gente possa fortalecê-los para a vida adulta, né? E aí esse tema da rotina, autonomia, eu acho que ele é o pulo do gato, né? A gente, como você falou, autonomia e responsabilidade. A gente não liga uma chavinha de um dia para o outro. Eu costumo dizer que a gente desenvolve essas duas habilidades já desde o nascimento da criança, pela maneira como a gente se relaciona com eles, pelas possibilidades que a gente oferece, né? Um bebê muito pequenininho, ele já pode ir para o chão, ele já pode experimentar aquele ambiente, experimentar o corpo dele naquele espaço, e assim desenvolver autonomia, e assim, consequentemente, desenvolver responsabilidade. Mas eu acho que é importante nesse momento a gente falar da rotina e eu acho que a gente pode ir costurando esses outros dois assuntos, né? Ah, perfeito. Chegaram algumas perguntas para a gente, né? A gente conversou um pouquinho, que as pessoas têm muito essa dúvida, né? Assim, as perguntas, elas acabavam no mesmo lugar, né? Uhum. Né? Então, assim, como responsabilizar, como construir essa responsabilidade, né? Enfim, como fazer com que a criança se responsabilize pelos brinquedos, por essa arrumação, por esse dia a dia. E aí eu Pela acho rotina também, né? pela rotina, né? Então acho que é um bom caminho e assim eu estou aqui tentando, quem quiser enviar perguntas, eu estou tentando acompanhar Isso. Eu aqui também vou tentar ler aqui. Eu sou meio cegueta aqui de longe, mas eu vou tentar. para que a gente É, é o mais dinâmico possível. Tem alguém aqui isso. perguntando, a Fernanda está perguntando em qual universidade em Portugal você. Universidade Fernando Pessoa, no Porto. Depois eu posso falar um pouquinho sobre isso se der tempo. Ah, É, na verdade, só para deixar, o mestrado é em educação e eu segui essa linha de pesquisa, né? Você segue a linha de pesquisa que você escolhe.
Enfim, vamos lá. Sobre rotina, né? Eu acho que a rotina sempre foi muito importante. Eu costumo dizer que a rotina funciona como uma engrenagem no desenvolvimento infantil. Uma criança, a coisa gira direitinho quando está tudo muito bem encaixado, né? Uma criança que dorme bem, ela acorda bem disposta, acorda com fome, porque a gente sabe que a gente queima caloria dormindo. Então, ela se alimenta bem logo de manhã, então ela tem energia para brincar. As crianças aprendem e se desenvolvem brincando, e por aprender e se desenvolver, por gastar energia, ela de novo vai ter fome, e aí ela vai ter sono e vai dormir bem. Enfim, a gente entra nesse processo saudável, né? A gente consegue organizar todas as etapas assim do dia que proporcionam para ela um desenvolvimento saudável. É, a grande dificuldade em casa, a gente instituir essa rotina, especialmente agora na quarentena, acho que vale a gente falar muito desse momento, né? Porque ainda teremos aí um tempo pela frente. É, a grande dificuldade é que estamos todos em casa agora, né? Eu sempre digo assim, que a gente está usando termos home office, homeschooling, mas a gente não está vivendo um home office nem um homeschooling, né? Porque o homeschooling não é dessa forma, é um planejamento, um material todo voltado para aquilo, né? Totalmente adaptado para aquilo. É uma escolha, isso não foi uma escolha nossa. O home office também não é dessa forma, a gente faz um home office em geral porque as crianças estão na escola, então a gente aproveita a casa vazia para fazer home office. Enfim, então a gente não está no formato padrão dessas duas modalidades. E aí viver é um grande desafio, né? Viver todo mundo junto. Aqui em casa somos 4 e a gente ainda resolveu agora inserir um cachorro na família no meio dessa quarentena. Ah, isso aí uma gatinha. Cachorro era demais pra mim. Pet. Mas foi bom, né? Preencheu, assim, trouxe uma vida, uma alegria, foi ótimo. Mas enfim, mais uma pessoa, um ser vivendo aqui dentro. E aí a casa triplica de trabalho, porque agora são 4 comendo, né? 4 usando essa casa. A casa vira um lugar de brincar, porque a gente antes não tinha a casa como um lugar de brincar, né? A casa era um lugar de passagem. A gente ia para fazer as refeições e tomar banho e dormir. Então, também entender, a criança entender, a gente entender que a casa é um lugar de brincar agora, é desafiador às vezes pra gente, né? O sofá, a sala não estar tão arrumada e... Muitos desafios, né? A gente tem falado muito com as famílias isso, porque se a gente fizesse essa pergunta há um tempo atrás, né? O que é preciso para uma casa funcionar? E ela agora, ela ganhou uma outra dimensão, né? Porque nem a gente se dava conta, porque isso, a gente não passava tanto tempo em casa, não se dava conta de muitas coisas, né? Muitas coisas que às vezes a gente terceirizava, enfim, muitas coisas que aconteceram nesse dia a dia, e agora a gente se vê mergulhado, não só com essas tarefas e com as emoções de todos que convivem nesse espaço, em especial as crianças, né? As crianças. Somos todos então agora necessidade, mas somos os adultos da relação, né? Então a gente pois é isso que a gente precisa lembrar. E lembrar disso, né? Infelizmente, por mais que a gente precisa, sim, falar da nossa emoção e conseguir um escape, mas a gente precisa, acima de tudo, lembrar que a gente é o adulto da relação, né? Que a gente é o guia desse barco. Então não dá pra gente também se justificar com as nossas instabilidades emocionais e justificar os desvios com eles, né? Porque eles são a parte mais fraca dessa história, né? Então eles precisam da nossa força mesmo. Então agora mais a forma como a gente escolhe também conduzir as coisas é o que dá o tom para essa relação. Exato. As coisas vão se desenvolver, essa rotina vai se desenvolver no dia a dia, né? Era isso que eu ia falar. Eu acho que a responsabilidade, né? Não dá. Agora, mais do que nunca, a rotina é muito necessária, porque a gente está dividindo o mesmo espaço com um monte de gente, então se a gente não tiver tudo bem organizado, vai ter mais atrito, as coisas não vão funcionar, a gente não vai se organizar no nosso trabalho, que a gente precisa dar conta, né? As crianças não vão se organizar nas necessidades dela, então mais do que nunca. E aí o desafio é como estabelecer essa rotina. Então isso que você falou, por exemplo, de como você vai passar essa mensagem é muito importante. Porque assim, primeiro, a rotina, tem uma frase do Rudolf, que é um filósofo e, enfim, teórico que a gente usa muito nessa educação positiva, que ele diz que a rotina é para as crianças o mesmo que as paredes são para uma casa. Elas transmitem limite e segurança para a vida inteira.
E é exatamente isso. A rotina ela dá limite, o limite no sentido de contorno. Não é só limite no sentido de ordem, sabe? É no sentido de contorno mesmo e de segurança, porque ela entende o que vem depois. A gente sabe como a criança precisa dessa previsibilidade, né? Não é à toa que a gente na escola usa isso, né? Muito, muito natural. A gente usa isso desde dos pequenininhos, né? Dos bebês. Existe uma rotina para seguir, e isso vai virando orgânico para a criança, e cada vez mais ela se organiza emocionalmente por conta dessa rotina, né? Ela consegue, ela tá com fome, ela já consegue saber que depois do banho é a hora que ela vai comer, então ela tá com fome, mas está tomando banho, ela já se acalma porque ela sabe que a comida tá vindo, né? Ela consegue. Criança não tem esse tempo do relógio, né? É um outro Tá? tempo. Eu acho que isso é importante, né, pontuar, porque isso organiza e tranquiliza, porque a criança, ela ainda não tem uma noção desse tempo construída, né? Isso é uma noção muito abstrata, que a criança vai adquirindo ao longo do tempo. Lá com 8, 9 anos, ela consegue ter isso de uma forma mais abstrata, né? Então, essa organização da rotina, a criança saber o que espera antes e depois, como você falou, na escola isso é muito marcado, né? Então, Uhum. de um quintal depois, né? Antes de um lanche, o que a gente faz. Então, tudo isso organiza e vai dando essa, como você falou, né? Ela Esse vai. limite, né? Com esse contorno. Isso. E aí, quando a gente monta a rotina, e eu falo isso muito para quem tem filho pequeno mesmo, de 1 ano e pouco, já dá para fazer dessa forma, assim, chama a criança e conversa com ela. Claro que aí cada criança vai ter o seu tempo, cada idade, né, tem a sua, significa as coisas de uma maneira, e aí cada pai e mãe sabe até onde o filho vai alcançar. Então, quanto menor, mais objetiva a fala, né, mais direta a fala, mas convidando, olha, vamos fazer uma rotina para a gente saber, para a gente ter um horário de brincar, né? É tão bom, para a gente ter, para esse banho não ser tão corrido. A gente sempre teve tudo tão corrido, né? O banho, a refeição. Então agora é a hora da gente fazer esses momentos serem prazerosos. Assim, eu digo que eu tive 2 grandes conquistas aqui na quarentena. Uma engraçada, porque eu não fritava nem ovo e agora eu faço todos os pratos que você quiser. Eu tô cozinhando muito bem. E a outra é fazer as refeições juntos, porque esse sempre foi meu sonho de consumo, que todos nós pudéssemos sentar à mesa, em todas as acho isso lindo, e a gente tem um horário oposto, porque eu sou educadora, então 7 horas da manhã eu já estou no trabalho, e meu marido é advogado, ele sai para trabalhar meio-dia, né? Então assim, totalmente contrário, ele chega de noite, eu chego de tarde, enfim. E as crianças, a gente não conseguiu os 4 sentar junto para comer, né? Então, isso tem sido um momento incrível. A gente não come mais em 10 minutos. A gente senta, bota a mesa juntos. Virou um ritual, sabe? Gostoso. E eles estão adorando, eles falam sobre isso, sabe? Que uma das partes que eles estão mais gostando é que agora a gente está sempre junto nessa hora. Se Então, alimentar é muito afetivo, né? E tem toda exato. a relação mesmo, que infelizmente no dia a dia a gente acaba atropelando, mas você falou, É, colocar uma mesa, né? Tem uma arte, né? Em é. cozinhar, em preparar, em se alimentar, né? Isso faz toda uma diferença, né? E a gente já entra na autonomia, né? Porque faz parte da nossa rotina que todo mundo. A gente tem um mantra aqui em casa que a casa é nossa. A casa não é do adulto, a casa é nossa. Então, como a casa é nossa, todo mundo precisa colaborar e contribuir para essa casa. Então, percebam que eu estou falando assim, as coisas vão né, elas vão costurando uma outra. Quando a gente coloca a rotina junto com a criança, a gente monta essa rotina junto com a criança, a gente também dá a ela o direito de escolher pequenas coisas. Então, assim, na escola a gente faz isso, né? A escola acaba que a rotina é um pouquinho mais direcionada em alguns momentos, porque tem aquelas aulas que não podem mudar o horário. Mas a gente pode sentir que a hora da história talvez não funcione tanto antes do lanche, funcione melhor depois do lanche. A gente vai direcionando isso. A mesma coisa em casa. Para uma criança que queira muito mandar, né? Que tem criança que tem isso mais assim, né? Preciso mandar nessa escolha, preciso decidir as coisas sozinhos. Aí a gente pode dar uma escolha limitada, né? Você vai dizer, olha. Você quer tomar. Hora do banho. Você prefere antes ou depois do almoço? Porque agora não tem ninguém sujo chegando da rua, não precisa tomar banho antes do almoço, sabe? Você prefere depois do almoço ou antes de dormir? Se isso não for impactar, porque tem criança que depois que toma banho fica mais agitada, aí cabe a observação de cada família. Mas se isso não for impactar em nada, dá o direito dela escolher. Então ela vai se sentir realmente parte dessa construção
e vai querer colaborar, porque quando elas se sentem parte, elas colaboram naturalmente, sabe? Hoje eu montei uma rotina no início da quarentena e a minha filha menor da educação infantil não estava querendo participar muito das aulas. A gente vem conversando com ela e pouco a pouco a coisa foi melhorando e agora tá tudo bem, ela está conseguindo participar mais. Então a gente fez uma rotina nova e colocou esse horário oficialmente, porque agora tá fluindo, né? E isso é incrível, porque como eles são maior, ela tem 5 anos, é um pouquinho maior, ela sozinha já começou, mãe, não, a gente mudou, né? Agora não é mais isso, agora é aquilo. E ela foi sozinha seguindo no primeiro dia, porque ela se sentiu parte daquilo, né? Ela participou desse processo, né? Ela teve Exato. voz nesse processo, né, Cecília? Eu acho que isso faz diferença. Essa pergunta de como é que a gente faz com que eles se sintam responsáveis, eu acho que é disso que você está falando, né? Antes a gente tem que fazer com que eles se sintam parte, né? Parte. Dar dar voz, né? E as crianças surpreendem, né? Eles são muito maravilhosos, né? Porque assim, eles dão conta, né? Quando Não. eles sentem parte, quando a gente quer tem essa escuta de fato, né? Sensível, que não é um protocolo, é de verdade, a gente quer. A gente está ali sentando para fazer junto essa rotina porque é importante ouvi-los, né? Quando eles se sentem dessa forma, faz sentido para eles, né? Que a gente fala também da rotina na escola, mas essa rotina na escola a gente faz, é lógico, de um lugar também do adulto que é responsável e que quer alcançar alguns objetivos e algumas coisas, assim como em casa, né? Mas que eles de fato fazem juntos, né? É importante. Eu acho que a partir do momento que eles se sentem importantes, né, de verdade, isso faz sentido. E aí, logo, esse sentimento de responsabilidade, né? Eu me responsabilizo por algo que tem significado, né? Que eu faço parte de verdade, né? Então, Exato. E isso que você falou é tudo muito fundamental, porque assim, a gente enxergar a criança como um indivíduo, né, que tem necessidades, que tem opiniões, e são válidas. Opiniões muitas vezes que várias vezes eu não sei o que fazer, eu falo pra eles, gente, eu não tô sabendo resolver isso. Eles estão brigando, eu digo, olha, realmente, eu já tentei aqui, não sei ajudar vocês. E eles se resolvem melhor do que quando eu vou lá, né? Então a gente validar muito a voz deles mesmo e estar pronto para isso, porque assim, às vezes a gente também eles falam algumas verdades, né? E é, quando a gente dá autonomia para as crianças, tem uma coisa muito importante que acontece ali. A criança entende, o pai e a mãe são as figuras mais representativas para eles, né? São as pessoas que eles têm vontade de agradar o tempo inteiro, porque a criança tem esse desejo de agradar o tempo inteiro. Às vezes ela não sabe fazer isso e se perde, mas esse é o desejo nato de toda criança. E o pai e a mãe são as figuras mais representativas que eles têm. Então, quando aquelas pessoas que eles tanto confiam e que são tão fundamentais na vida deles, dizem para eles, vai lá, eu confio em você, que você consegue botar a mesa, ele vai, porque a autoestima dele vai lá no alto, porque ele diz, caramba, meu pai e minha mãe estão dizendo para mim que eu consigo. Ele pode até ir inseguro, ele pode até pedir ajuda e você vai ajudar, porque se ele está pedindo ajuda, ele precisa de ajuda, mas ele vai dizer, caramba, eu vou, né? Eles estão aqui dizendo que eu nunca fiz isso, mas ela está dizendo que eu dou conta, então vamos lá. E aí a gente vai amparando, a gente vai do lado, caminhar junto, dar autonomia. Essa coparticipação também é muito importante, que como a gente falou, muito. É processo, né? Então, assim, vai lá que eu confio em você, mas eu tô aqui para o que você precisar, né? Exato. Vai junto, se sentir parte nessa relação de colaboração, né? Só funciona se cada um fizer a sua parte e organizar essa parte. Então, sentimento de colaboração, de coparticipação também é interessante, né? De estimular, né? Vai, mas eu Sim. Pode deixar que a gente tá junto, né? Porque a gente tem muito isso da autonomia, né? A gente pensa assim, uma criança de 2 anos bota o short sozinho. Então, eu vou deixar ela botar o short sozinho e vou sair. Mas aí isso também, para a criança, gera uma coisa assim, então, se eu conseguir botar o short sozinho, minha mãe fica longe de mim. A gente precisa cuidar um pouco disso, assim, né? Porque não é pra gente se livrar daquela função. Eu sei que a gente tá muito sobrecarregado e às vezes a gente precisa mesmo que eles façam algumas coisas totalmente sozinhos para que a gente dê conta de outras, mas assim, tomar cuidado com isso, assim, é estar presente, estar perto, mas permitir que eles façam, né? Então,
muitas vezes a gente deixa de dar autonomia para a criança porque a gente tem hora para sair, então o uniforme tem que colocar muito rápido, porque de manhã não dá tempo de vestir o uniforme, de demorar 1 hora para botar a roupa da escola. Mas agora a gente não tem essa pressa. Então coloca uma rotina já com espaço para que ele tenha tempo de se vestir sozinho, um espaço 2 ou 3 dias na semana para tomar banho sozinho, tá tudo bem se não ficar tão bem tomado o banho, né? Para ir ao banheiro e desenvolver autonomia nessa higiene. A gente tem muita coisa boa para a gente aproveitar nesse momento. Apesar de a gente estar com pouco tempo, né? A gente adulto. Mas quando a gente coloca essa rotina muito bem organizada e a gente faz uma rotina para a gente também, sobra tempo. Eu sempre disse isso, sempre vivi isso. E aí, quando começou a quarentena, surgiu um trabalho novo para mim, que era aquele trabalho assim que você não pode dizer que não. E eu falei, caramba, como é que eu vou colocar ele aqui? Porque eu tô trabalhando 3 vezes mais, né? E aí eu me reorganizei e deu tempo. Já entreguei o trabalho, então foi tudo bem, sabe? Assim, claro que a gente vai se apertar em algum momento, mas assim, é priorizar, né? Então, muita gente tem me dito assim, eu recebo muito, eu atendo algumas famílias, ou então pessoas que me acompanham, e me mandam mensagens dizendo assim, não, mas como é que você colocou na rotina? Porque eu já mostrei a rotina que eu faço aqui em casa, e aí tem o tempo de brincar com eles. Tem um pedacinho de manhã, que é mais com meu marido, e um pedacinho no final da tarde, que é comigo. E é um tempo assim, de 1 hora e meia, não é 20 minutos. E aí eles falaram, mas como é que você consegue isso trabalhando desse jeito e tal? Porque assim, eu fui organizando e priorizando. Então, eu acordo mais cedo se for necessário e eu continuo a trabalhar depois que eles dormem. Então, assim, eles dormem cedo, dormem às 8, e aí eu tenho também disposição para trabalhar se eu precisar. A gente consegue ver um filme juntos, assim, como casal, né? A gente consegue jantar juntos. Então, assim, quando a gente organiza a rotina, sobra tempo pra gente adulto, né? Porque a gente vira pai e mãe, às vezes parece que a gente se desconecta das necessidades nossas, né? E aí, quanto mais afastado do que a gente precisa, mais desconectado da nossa criança a gente fica, porque a gente fica mais impaciente, né? Mais intolerante. Enfim, Não então a tem, rotina. não tem jeito, né? Assim, a gente, eu agora falando com as famílias muito também, nesse período tão atípico, né? Uma coisa que eu falo muito, que virou um jargão, virou um clichê, mas que é muito importante da gente pensar nesse momento, é que assim, a gente precisa cuidar de quem cuida, né? Então, assim, para a gente estar disponível, para a gente ter essa escuta sensível, para a gente estar realmente, né, junto com eles, enfim, a gente também precisa estar com algumas. Buscar isso, se nutrir em algum lugar. É, Né? Então, tá minimamente bem, porque a gente sabe que também tem dias que funcionam muito bem, outros que não. Todos nós passamos uhum, por isso, né? Então, assim, não é uma receita de bolo. Né? A gente sabe que também cada família tem o seu, a sua rotina, enfim, né? Mas quanto mais a gente pensa nisso, quanto mais a gente organiza, como você estava falando, né? Menos desafios e menos intercorrências vão acontecendo. Aí você falou é, dessa, esse ciclo, né? Ele vai acontecendo com mais tranquilidade, as pessoas vão ganhando mais espaço também. As crianças sim. vão ficando mais tranquilas e os adultos também, naturalmente, vão ficando mais tranquilos e todos mais atendidos nas suas necessidades, né? Uhum. E exato, assim, quando essa coisa que você falou de a gente não vai conseguir às vezes, é isso mesmo, a gente não vai conseguir às vezes, a rotina talvez em algum momento precise ser revisitada, pode ser que um dia não funcione, e tá tudo bem, a gente só tem que cuidar para esses de não conseguir, ou a rotina não funcionar, essa exceção não virar uma regra, né? É só a gente cuidar. E assim, a gente se entender, né? Entender que vai ter um dia que tá mais difícil, ou porque a criança não tá bem, ou porque a gente não tá bem. E por isso que precisa ter esses momentos, assim. Eu, por exemplo, sempre meditei, não tô conseguindo agora, não só porque eu não tô conseguindo me organizar no tempo, mas também porque eu não estou conseguindo parar muito a minha mente, né? E aí eu resolvi focar em outra coisa que eu consigo. Então, assim, eu tô muito ligada na minha alimentação. Sabe, eu não queria abrir mão totalmente de coisas minhas. Então, assim, tá bom, não tô conseguindo meditar, mas então minha alimentação eu vou focar nisso. Porque é uma coisa que não vai me demandar mais tempo. Então, acho que também a gente tem esse jogo de cintura de entender, tá, aqui não tá dando. Mas então vamos mudar, vamos ver aonde dá, né? Não só na nossa relação com a criança, mas na nossa relação com a gente.
Com certeza. Eu acho que o que você falou super importante, que assim, é estar atento, né? Não tem problema que a gente viva dias ruins, isso faz parte do processo. Mas assim, o que não deu certo, né? É poder fazer essa reflexão, essa avaliação e sempre que possível incluir as crianças, se for algo que esteja Exato. que a família, né? Que seja da família, né? Então, assim, o que não deu certo hoje, né? Por que a gente não conseguiu fazer isso? Então, assim, reavaliar, refletir é muito importante, né? Sempre que possível, Sim. incluindo eles, né? Elas, né? As crianças, mas e também uma reflexão nossa quanto adulto, porque algumas coisas que a gente vai ter que reajustar. A minha Uhum. experiência é que assim, eu vivi muitos ciclos nessa quarentena, assim. Já passei por vários. Uma semana não é exatamente muito igual a outra, né? Então, tem coisas que a gente precisa se reorganizar mesmo, né? Sim. Faz parte, até porque existem muitos sentimentos, né? A gente tem um emocional que atravessa a gente, né? Então, a gente também Uhum. precisa de ter essa atenção, né? De também ter Sim. essa escuta e essa reflexão é muito interessante para que dê certo, né? Que você está falando, não é assim, mas não deu certo hoje, mas tudo bem, é assim mesmo. Se a gente estiver atento, a gente consegue ir fazendo os ajustes, né? Aparando um pouquinho essas arestas, É. porque é para o benefício de todos, né? E às vezes não deu certo aquele momento, e aí você segue, porque não deu certo aquele, mas o próximo vai dar certo, né? E aí, uma pergunta que surge muito, que você me falou que vocês receberam também, é como inserir a criança na rotina da casa. Sim. E eu acho muito bacana pensar nisso, porque assim, quando a gente coloca a criança na rotina da casa, a gente está otimizando o nosso tempo, a gente está preenchendo o tempo deles, porque a gente. Qual é o grande desafio agora? É que eles têm um tempão livre, né? Entre aspas. E assim, como é que a gente vai preencher o tempo da criança para ela não ficar o dia inteiro na tela? Chama ela para ajudar na casa. Mais uma vez, essa frase de que a casa é nossa. A casa é nossa, então a gente precisa cuidar dessa casa. E aí a gente vai avaliar, a gente precisa olhar para nossa criança, mais uma vez, lembrando que eles são indivíduos, então assim, observar pequenos sinais que eles dão, para entender até onde eles conseguem ir, até onde eles estão dispostos a ir, até que horário funciona, né? Então, assim, a gente vai, por exemplo, aqui em casa, eu tenho chamado as crianças para cozinharem comigo, cozinhar mesmo, não é só fazer bolo, não, a gente vai fazendo arroz, macarrão, molho branco, porque aí é uma hora que eu tô com eles, né? E tá sendo uma delícia, porque a gente que é educadora sabe as milhares de habilidades que a gente está desenvolvendo, os milhares de conceitos pedagógicos que a gente desenvolve aí, mas, como mãe, eu tô me conectando com meu filho, com os meus filhos, né? Eles estão desenvolvendo essas habilidades, eles estão juntos um do outro, num momento totalmente diferente, que a gente nunca tinha vivido. Então, assim, vira mais um tempo meu com eles. Eu não fico só naquele tempinho que eu tinha separado para eu estar com eles, né? A gente acaba ganhando mais um momento. Então, assim, de manhã, a gente tem um momento da manhã, não é toda manhã, porque eu não cozinho todos os dias, mas alguns momentos, ou de manhã ou depois do almoço, que é a hora que eu vou fazer o jantar, alguma coisa. E assim, eles estão gostando, eles estão pedindo, assim, eles já sabem até botar o canal, porque como eu não sei cozinhar, eu tenho que fazer com o YouTube lá do meu lado me ajudando. E eles já sabem fazer isso, já estão correndo atrás, já estão sentindo falta. Essa semana eu não cozinhei nenhum dia, já me cobraram. Ah, vamos cozinhar, mamãe. Então, quando a gente envolve eles na casa, a gente desenvolve autonomia, a gente desenvolve responsabilidade, porque é importante que ele tenha essa responsabilidade. Então, por exemplo, tem 3 anos de idade. Filho, você tem que arrumar sua cama, porque olha, ó, a gente precisa arrumar a cama quando a gente acorda. Explicar por que que você acredita, né? Eu acredito que arrumar a cama dá uma energia nova na casa. Cada um vai falar do seu jeito, né, por que que acha importante. E aí, vai ajudar a arrumar a cama, ele vai ajudar a arrumar do jeitinho dele, vai ficar meio. Você vai precisar puxar o lençol junto, até que vai chegar um dia que ele vai arrumar a cama dele sozinho. Então, é isso, a gente vai construindo. Como é que a gente, adolescente, né? Ah, não, porque não arruma a cama, não lava a louça, não sei o quê. Tá bom, mas você ofereceu um caminho para ele chegar aí, para ele lavar a louça, arrumar a cama. Então, vamos começar agora, de novo, né? Chama eles para lavar a louça, chama para arrumar a cama, responsabiliza, sabe? Coloca dentro dessa rotina que a gente está criando, café da manhã, arrumar o quarto, sabe? Coloca ali regradinho e vai junto, oferece, ajuda a criança a elaborar, a criar hipóteses, a desenvolver essa habilidade de, eu não estou conseguindo aqui, como é que eu posso fazer então para conseguir?
né? Vai junto, constrói isso junto, porque logo eles vão estar, vai ser um aliado para você nesse cuidado com a casa e você vai estar, de novo, tendo momentos de conexão com a criança, né? Com Olha, certeza. Tem uma pergunta que surgiu aqui da Isabela, que ela está perguntando: e como inserir uma criança muito pequena na rotina de casa? você sabe quantos anos? Quantos anos tem, Não, Isabel? não sei quantos anos. Isabela, se você puder Vou, contar pra gente, vou fa- vai. Deve estar E tem um uma ano e outra pouco. também, né? Que, Cecília, você já tinha uma rotina estabelecida, já tinha uma rotina estabelecida e isso ajuda muito. Para quem não tinha, acha que conseguimos implementar? Tá, então vou falar. Isabela botou um ano e meio. Respondeu, 1 ano e 6 meses. Então, da mesma forma, ajudar na rotina, ajudar na participar da casa, colocar a mesa. Você vai dar para ela colocar o garfo, para ela colocar o jogo americano, para ajudar a colocar a toalha, não sei como é que é. O prato, né? A gente tem a Maria Montessori fala muito sobre isso, né? Às vezes a gente fica com tanto medo do erro, porque a gente tem dificuldade de lidar com o erro, né? Com o nosso erro, com o erro do outro. A gente tem uma expectativa do nosso filho muito grande. Então, esse é um grande desafio da maternidade, da educação, é a gente lidar com esse erro. É... Meu filho está escrevendo aí. Ah, isso que eu ia perguntar. Bonitinho. Declaração de amor. Injeção de amor. Bonitinho. É... Até me perdi nessa declaração. Mas a Montessori fala sobre isso, assim, ela tem uma história do copo de vidro, né? Que a gente fica tentando dar o copo para a criança de plástico, quase acolchoado, para garantir que não vai quebrar o copo. Mas qual o problema de quebrar o copo? Nenhum. Você não vai dar o copo de cristal da sua família para a criança segurar, mas você vai dar o copo de vidro. Então, assim, vai dar o prato para a criança de 1 ano e meio, ela talvez deixe quebrar. E aí a gente adulto vai cuidar para ela não se machucar, claro. Mas aí ela vai aprender, esse prato quebra. Porque se ela só carregar prato de plástico, ela vai achar que prato nenhum quebra, porque cair no chão não quebra, né? Ela não vai aprender. Então tá tudo bem a gente desafiar nisso um pouquinho. Então vai ajudar, vai deixar ela colocar prato. E aí, na primeira vez, ela não vai levar sozinha, então não vai conseguir. Então, filha, você leva esse, a mamãe leva esse. O garfo, você leva esse, a mamãe leva esse. Né? Vai junto. E a gente cuidar também para não refazer o que a criança fez, né? Que eu acho Isso que é assim, muito uma coisa é importante. aos poucos ir aprimorando e apontando para a criança a importância de algumas coisas ficarem de um jeito ou de outro, porque é uma necessidade para que funcione. A outra é que a gente também se cuidar e se olhar, né? Porque assim, a criança fez a cama, aí depois a gente vai lá e refaz tudo. A gente está passando uma mensagem de que aquilo que ela fez a gente não está validando, né? Ficou ruim. Exato, que é o cuidado que a gente tem na escola, né? Por exemplo, uma criança que está em processo de alfabetização, quando ela está escrevendo ainda com letras aleatórias, a gente não vai do lado e escreve a palavra de forma convencional para falar, então para que eu estou fazendo esse movimento? É um pouco esse paralelo. Exato, porque às vezes ficou mal feito. A gente tem que cuidar para deixar ali aguentar. Isso foi uma coisa que eu sou super ligada à arrumação. Aqui em casa todo mundo brinca assim, nossa, parece que não tem criança. Porque eu sou super ligada nisso. Eu falo que no quarto deles eles podem bagunçar o que quiserem, mas na sala, assim, eu sou meio chata com isso. E aí, quando eles começaram a arrumar a cama sozinhos, eles tinham mais ou menos uns 3 anos, né? Quando eu propus que eles começassem a arrumar a cama sozinhos. E aí o meu grande desafio foi esse, porque eu sabia que eu não podia corrigir, então eu fechava a porta do quarto, porque eu não aguentava nem passar na porta e ver a cama assim, arrumada do jeitinho deles. Mas eu fui trabalhando isso em mim, porque eu sabia que eu não podia mexer ali, né? Então logo eu comecei a encarar numa boa aquela cama arrumada do jeito deles, e logo eles foram se aprimorando. Então hoje em dia eles arrumam a cama perfeitamente. E assim, tem 5 e 7 anos, não, 8, fez 8 anos agora nessa quarentena. E filho vem Então, pra assim, a gente gente mesmo, né, Cecília? O filho vem pra gente se rever, tem né? pra. É um trabalho Com, também de com, autoconhecimento. cer- com certeza, eles vêm para ensinar muito pra gente. Mas é isso, assim, a gente precisa então para Isabela, né? Então você pode ajudar, ela pode arrumar o quarto sempre que ela acabar de brincar. A função de arrumar o quarto é dela.
E aí, mais uma vez, como é que a gente vai combinar esse arrumar o quarto? Arruma esse quarto agora ou filha, então vamos guardar o brinquedo agora? Para onde vai a boneca? E aí você pode segurar a caixa e ela botar dentro. Você pode ligar uma música e vocês arrumarem o quarto brincando, dançando. É muito do nosso convite, né? O que vai fazer ser sedutor da conta é a maneira como a gente convida. Então, assim, tem milhões de coisas que ela pode fazer. Varrer a casa, você pode deixar a vassoura com ela um pouquinho. A gente não pode esperar que ela varra a casa, a gente não pode esperar que ela arrume o quarto também. Mas a gente está dando já essa autonomia e responsabilidade para que ela vá desenvolvendo até ela alcançar total habilidade para aquilo, né? E também ver o adulto fazendo, né? Isso, a criança aprende pelo exemplo, né? E ver nesse lugar mesmo você falou super importante, né? Essa alegria, trazer essa alegria, esse elemento lúdico, né? Porque é isso, às vezes quando a rotina pesa um pouco, a gente não desfazer a rotina, mas trazer essa brincadeira, esse elemento lúdico para a rotina, né? É brincar, é fazer uma metáfora, é criar uma história, né? Então a gente precisa se É, munir disso também, né? E para tornar as coisas mais com leveza, fazer tudo com leveza, com alegria. é. Faz toda a Tem diferença uma. para a criança, né? Faz. Eu não vou me esquecer da pergunta da Val, não, mas só para você falou sobre isso, tem duas coisas importantes na educação positiva, que assim, uma para a gente fazer uma reflexão. Imagina se a criança não quer tomar, você está exausto, trabalhou o dia inteiro, tem que fazer o jantar ainda, então na hora de tomar banho, a criança não quer tomar banho. O que será que vai ser mais convidativo e que vai encurtar mais esse processo que está difícil, porque ela dá recusa do banho? Será que a gente começar a gritar e aí ele vai começar a chorar e esse banho vai ser um caos? Ou a gente entrar numa brincadeira, mesmo que forçada, você não tá afim de brincar, você tá cansado, mas assim, tá, vai meio robô, sabe? Faz uma brincadeira. Ai, vamos levar uma boneca. Vai lá, se a gente convida aquilo de uma maneira mais lúdica, propõe uma atividade mais leve, a criança vai pro banho. E aí depois vocês vai sair do banheiro e xinga meio mundo que quiser. Mas assim, às vezes a gente entra nesse embate com a criança, sabe? De não, você vai agora. E aí torna aquele momento ainda mais difícil, porque ela vai continuar recusando, porque ficou menos convidativo ainda o banho para ela. Você se estressa ainda mais, né? Porque aí eu sempre digo assim, a criança tá soltando faísca. Se a gente vai quente, a gente bota fogo. Se você está soltando faísca e você vai manso, você abafa essa faísca, né? Então é muito de como a gente vai como é a nossa ação. E aí uma frase, uma ferramenta dessa filosofia, né, de educação positiva é assim, conectar para depois corrigir. Então, assim, a gente não vai conseguir ensinar, educar, corrigir, nada, criar senso de responsabilidade ou senso de empatia na criança e tal. Se a gente tiver, se a gente entrar no nível, né? Tem o neurônio espelho, a gente na neurociência fala sobre isso, né? Os neurônios espelho. Se a criança tá, é bom que a gente tem câmera aqui, se a criança tá assim, alvoroçada, e a gente deixa o nosso neurônio espelho reagir e ficar igual, vai dar briga. Agora, se ela tá assim e a gente se mantém sereno, provavelmente o neurônio espelho dela vai também se acalmar, né? Vai relaxar. É isso, a gente às vezes, no intuito de, porque a gente aprendeu que educar é mostrar quem manda, né? Mostrar autoridade, autoritarismo, a gente vai muito quente para aquilo ali, a gente vai impondo alguma coisa. E aí a probabilidade de ficar pior sim, eu acho que aqui em casa seria 100% com toda certeza, assim. Porque quando eu me desvio, quando eu me desconecto disso tudo, é muito pior. Agora mesmo, 10 minutos antes de entrar na live, aconteceu alguma coisa no quarto das crianças, estava um caos. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer essa live com essa gritaria? Aí eu vim, respirei fundo, fui lá, pronto, falei duas palavrinhas, falei nada demais, mas eu fui calma, sabe? Então já foi todo mundo se acalmando, deu tudo certo. É, isso, a gente precisa então se conectar com a criança, entender o que ela está sentindo, se humanizar essa dor dela, lembrar que a gente também sente isso. Às vezes a gente também não quer fazer alguma coisa e fica irritado, né? Então, assim, não é passar a mão, e acolher não é passar a mão, né? Acolher é só dizer assim, não, tá tudo bem, vem aqui, acalma a criança, organizou, ela tá toda organizada, aí ela vai conseguir ouvir e de fato aprender. Dar nomes também ajuda, né?
Cecília, assim, validar, Sim, olha, estou entendendo, né, que você está aborrecido, estou entendendo que você está com raiva, né, mas olha, o que que a gente pode é, fazer a partir disso, né? Então tem coisas que a é, gente pode fazer e coisas que a gente não pode, né? Porque assim, não sim, é largar totalmente de mão acolher, né? É dar alguma diretriz, claro, como adulto, é, mas quando a gente faz isso, no, o tom de voz que a gente usa, se a gente consegue abraçar, dependendo da situação, né? E abraçar e chegar perto, e o toque, tudo isso sim, já vai, né, é. desarmando, né? Exato, e ela pensa assim, ela entende que você está se aproximando, porque a gente confunde, a gente acha que abraçar e legitimar o sentimento é ser permissivo, né? Não é assim, isso não significa, por exemplo, usando o exemplo do banho, que ela não vai tomar banho, ela vai tomar banho. Só que você vai acolher, vai dizer, ah, minha filha, eu também às vezes não por exemplo, eu não queria estar cozinhando agora, mas eu tenho que cozinhar, não tem jeito. Então, assim, quer levar uma boneca pro banho? Quer que a mamãe fique lá com você um pouquinho? Quer que eu te dê banho hoje? Não sei, a gente vai negociar dentro da realidade de cada um. Porque ela vai entender que você também sente aquele sentimento que dó. A raiva incomoda a gente, né? Então ela vai entender que ela não é, que tá tudo bem ela sentir isso, que você também sente. É, e ela vai se reorganizar para conseguir te ouvir melhor e aí colaborar para aquilo, né? E eu vou responder a pergunta da Val, que a Val falou, só para não me perder. Tá. Se quem já tinha rotina, se quem não tem, consegue implementar. Só de E, botar que tá acabando a bateria. de Consegue repente, implementar. de repente, junto com essa, você consegue implementar, né, uma rotina. Uhum. Então, e conversa com essa pergunta também, uma pergunta que o Marcelo fez, como é que, se a rotina já não está mais dando certo, como reavaliar, como fazer essa Tá, reorganização da rotina? Acho que a gente falou um pouquinho, mas talvez vamos voltar. uma pergunta ajude a outra. Tá, então, sobre essa parte de quem não tinha rotina começar agora, sempre dá para começar a rotina, sempre dá e sempre precisa. Realmente a gente já tinha rotina aqui em casa, a gente já. Eu sempre usei isso, até exatamente por ser educadora, né? Sempre foi muito claro para mim a importância da rotina. Mas para quem não começou, é só começar. Eu sempre digo para uma ideia aí para ajudar a montar a rotina. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu tirei o fone agora porque a bateria está acabando. Falhou um pouquinho agora, mas dá para te ouvir bem. Dá para ouvir? Daqui a pouquinho eu conecto de novo. Eu sempre digo que a rotina, aqui o que eu faço aqui em casa, eu começo lá do final do dia e vou subindo. Porque eu digo assim, a prioridade para mim é um sono de qualidade. Então, a gente sabe que a criança tem que dormir de 10 a 11 horas por dia. Não é de 10 a 9, porque a gente acha que assim, é 10, mas se dormir 9 tá valendo. Não, são no mínimo 10 horas de sono. Então, eu organizo para. Como eu sei que os meus filhos acordam cedo naturalmente, ainda que durmam de madrugada, eles vão acordar cedo, eu deixo esse horário. Então, eles dormem 7h30, no máximo 8. E eu não abro mão disso, mesmo na quarentena, porque eu falo que não são férias. Né? Eu preciso trabalhar de manhã cedo, eles precisam frequentar a escola de manhã cedo, a escola virtual, né? De manhã cedo. Então, eles dormem nesse horário. E aí eu vou subindo. Então, assim, já que eles dormem às 8, eles jantam às 6. Eu vou organizando, então, para cima, dentro de como funciona a nossa casa. Então, quem não começou, eu acho que vale começar com esse horário de dormida, estipular o horário de refeição. Então, aqui em casa, o horário eles almoçam meio-dia e 30, tomam café às 8, almoçam meio-dia e 30. A gente limita tempo de tela. Eles não tinham tela durante a semana, agora a gente está deixando um tempo de um filme, que é 1h30, 2 horas, né? Então eles almoçam meio de 30, tem esse tempo de tela, e depois eles jantam às 18 horas e dormem às 7h30, 8 horas. Esse é um horário que eu uso com eles há muito tempo. A gente só muda o que está no meio disso, assim. Funciona com a gente há muito tempo. Quem não começou, eu acho que assim, é muito importante a gente observar a nossa criança. Para uma criança muito pequena, por exemplo, a Isabela, que tem 1 ano e meio, às vezes, meio-dia e 30, o almoço pode não funcionar porque ela está com sono já. Então, adianta esse horário, né? A gente tem que observar sinais que o nosso filho dá pra gente, de como é que ele funciona. Mas, como você falou, lembrando que a gente é um adulto ali e a gente sabe o que é saudável. Então, assim, meu filho não dorme antes de meia-noite. É saudável ele dormir depois de meia-noite? A gente sabe que não. Né? Uma coisa é o adulto, mas é porque lá em casa todo mundo é da noite, então acho que ele é igual. Não, ninguém é da noite, a gente se faz ser da noite, né? A gente cria esse hábito. Então, a criança, o saudável para ela, né? Se a gente
neurociência, mais uma vez, né? Se a gente for estudar funcionamento cerebral e tudo, produção de hormônio, é de 6h30 a 8h30 a produção de hormônio do sono. Então, é porque a gente tem que dormir nesse horário, né? A gente criança, né? A gente tem que tentar não fugir dessas coisas, mas encaixar nas nossas possibilidades. Então, dentro do que é possível para cada um, levando em conta o que é saudável, eu acho que sempre é hora, inclusive é necessário, como a gente está falando aqui o tempo todo, essa rotina, assim. E agora inserir eles a rotina da criança com a rotina da casa, com a nossa rotina, né? Mostrar para eles. A gente fala muito para dizer isso, olha, agora a mamãe está trabalhando. Lembra? Quando chegar nesse horário aqui, eu vou parar de trabalhar e vou ficar com você. Então, a rotina dá até essa calma, sabe? Porque eles entendem, tá, ela não pode ir agora, mas ela vai em algum momento. Porque quando a criança não consegue ver aquilo, ela fica angustiada, né? Quando é que ela vai falar comigo? Porque o tempo para eles, como você falou, o tempo não é o mesmo que o nosso, e eles vão ficando angustiados e não chega. Então, não, vai chegar, ó, depois do lanche eu tô com vocês, sabe? O Marcelo perguntou o que mesmo? Eu respondi. Então, é um pouco de quando a rotina passa a não funcionar bem, como reavaliar essa rotina. Eu acho que a gente falou um pouquinho disso, que é o máximo possível, não sei exatamente a idade da criança, mas é inserir a criança, né, quando a criança já tem, a partir de 3 anos, já dá para ter uma conversa, né, de falar que não deu certo, pontuar muitas vezes, não, dependendo da idade da criança, não no final de uma semana, né, e pontuando na hora, né, filha, assim, olha, não deu certo essa atividade, né, o que deu certo agora? E amanhã a gente pode fazer de uma outra forma, né? Eu acho que trazer concreto, o mais concreto possível, né? Sim. Tô vendo outro recadinho agora da minha filha. Olha que fofo, ela tá escrevendo, gente. Bonitinha. Ela tudo que você tá falando, tá, ó. Tá ouvindo tudo. Uma matadinha. Eles escutam sempre. Muitas perguntas, eu vou até ver que horas são aqui, porque corre demais o tempo, né? Corre demais. Então, só vou respondendo aqui essa da gente, isso que você falou. Eu acho que além da gente falar isso do concreto, mais uma vez, a gente adulto assumir esse papel também, sabe? Viu que não funcionou, às vezes a criança é pequena, vai você reajustando. Também não precisa mudar de um dia para o outro radicalmente. Vai reajustando. Sobe meia hora do almoço, desce meia hora do lanche. Viu que de tarde não está funcionando fazer a tarefa da escola porque ele está mais enjoado, passa para de manhã, sabe? A gente vai dançando com isso até encaixar. Como eu já faço rotina há muito tempo, para mim, hoje em dia, não preciso dançar tanto assim com os horários, mas até eu encaixar tudo, foi tentativa e erro, foi fazer, aí eu vi que não dava certo por alguma razão, eu refleti isso, por que será que não deu certo? Eu acho que é tal coisa. Então eu ia lá e reajustava, sabe? Porque é isso, né? Assim, a gente ter esse olhar atento, né? Essa reflexão aí de do que não está funcionando, né? E aos pouquinhos também, fazendo algumas escolhas, né? Eu acho que isso é importante, né? Escolhendo onde vai mexer mais e menos, está dando mais certo ou menos. Eu acho que respondeu também uma pergunta que a Julieta fez, você falou do sono. Ela perguntou como organizar essa rotina do sono. Eu acho que você falou bem, né, do sono, a importância dele, e de ir marcando esse tempo, e tentando o máximo possível também esse procedimento de colocar para dormir, né? Eu acho que a gente precisa ter uma higiene do sono, não sei se vocês já ouviram falar, mas são pequenos rituais que a gente precisa fazer e cuidar para que a gente favoreça esse sono, não só que ela adormeça com mais tranquilidade, mas para que ela tenha um sono de mais qualidade, mais duradouro, né? Então, assim, uso de telas, por exemplo, né? Como eu falei, a gente não usava telas aqui em casa de segunda a sexta, agora está usando pós o almoço. E assim, não é só porque depois do almoço eu acho que é legal para relaxar, é porque quanto mais longe da hora de dormir, melhor. Então, se a gente for estudar sobre o sono, a recomendação da Associação Brasileira de Pediatria é desligar a tela até 3 horas antes de dormir. Então, vamos supor, os meus filhos dormem às 8, às 5 horas da tarde não pode mais ter tela. Isso é muito real, assim, eu já vivia, é óbvio que às vezes eu estou muito exausta, isso acontece cada vez mais raramente, porque eu sofro tanto com a consequência disso que eu estou aprendendo. Mas, assim, já aconteceu de chegar muito cansada do trabalho, eu tenho uma dor na coluna crônica, então, assim, precisando deitar um pouquinho.
e eles agitados depois da escola, e eu acabava ligando a televisão por meia hora. Eles ficavam muito mais irritados e resistentes para dormir. Porque, em geral, eles dão boa noite, deitam e dormem. E era assim, corriam para. Eles pegavam a televisão, eles estavam correndo pela casa, brigando entre eles, me chamando no quarto insistentemente. Então, era muito mais cansativo no final. Era melhor eu conseguir aguentar lá aquela uma horinha que eu estava querendo deitar e conseguir que eles iam dormir normalmente e eu ia conseguir descansar. Do que esse estresse que eu vivia, sabe? Piorava tudo. Eu deitava meia hora, mas depois eu ficava com muito mais dor. Então eu fui aprendendo. Algumas coisas eu tento não flexibilizar. Essa coisa da TV antes de tela, né? Qualquer uma. Antes de dormir, por exemplo, é bem prejudicial. Porque às vezes acaba dando mais trabalho, né? Eu tô preocupada porque o Instagram não tá me avisando nada. Eu não sei se eu sou. Eu não tô sei que em telas, em lives ainda não. Mas, então, eu não sei que horas são também. Eu acho que a gente tem 2 minutos, se eu não me engano. Ai, meu Deus! A gente vai ter que meter outra, Marcela. Cecília, vamos, várias perguntas aqui, dá uma peninha, né? Enfim, não se vocês quiserem também mandar para mim. Pra caramba. Eu também, né? Você viu? Se quiserem mandar para mim por direct, eu tento responder também, podem mandar. Isso que eu ia propor, né? Então, se quiserem mandar, eu marquei aqui, né? Você, e tenho também pelo direct da Pedra. Então, vai ser um prazer se a gente, né, puder responder. Eu agradeço a sua disponibilidade. Imagina, estou à disposição, quando quiserem. Então, que bom que, né, está disponível para essas perguntas. São desculpas para quem a gente não conseguiu responder. E eu acho que é isso, assim, né? Tô preocupada com o tempo, muito esquisito. Não, eu vou só agradecer, então. Agradecer a escola. Vou agradecer, então, vocês, agradecer a escola, a Val, por ter feito essa ponte. A todas as famílias que estão aqui. Quem quiser me acompanhar lá, eu também faço atendimento a famílias. Eu tento dar uma orientada em relação a essa rotina, educar para conexão. Enfim, me acompanha lá que tem várias coisas bacanas para a gente conversar e dialogar. E se quiserem mandar por direct, eu vou tentar responder todo mundo. Vamos fazer uma foto, nossa? Vamos! Muito obrigada, Maria Cecília. Opa, peraí. Peraí, vai, vamos lá. Pronto. Obrigada a você, Marcela. Pela sua disponibilidade. Eu adorei. Também adorei. Lives. Que bom. Mas eu também adorei. Quando vocês quiserem. E vamos ver se a gente faz mais uma vez. Vamos ver quanto tempo vai durar. Parte 2. A gente faz a parte 2. Para a gente poder ajudar no que for possível. Agora o Instagram está me ajudando. Tá me ajudando aqui. Já está com tempo. Então tá acabando. Tá bom? Obrigada, Marcela. Obrigada, gente. Todos que estiveram aqui. Obrigada pela participação. E até mais. Até mais. Um beijo. Beijo.